Bom dia! Baseado em Provérbios, capítulo 30, verso 13, que nos diz assim, conforme a linguagem de hoje. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham aos outros com desprezo. O nosso olhar expressa o que em algumas situações não necessita de palavras, porque pela maneira que você olha para alguém, você inevitavelmente está falando algo. Pessoas muito expressivas com os olhos não costumam disfarçar sua impressão diante de uma situação. Neste caso relatado nesse verso, é um olhar de superioridade, como se o outro não precisa de você. Olhar julgador e essa renovação que, como olhamos para o outro com compaixão, é ter o olhar de Cristo. Um olhar julgador é a primeira impressão visível que nós temos a respeito do que o outro possivelmente imagina a respeito da situação que vivenciou. Esse olhar orgulhoso relatado aqui neste verso, infelizmente, está presente no nosso dia a dia. As pessoas estão muito distraídas com seus celulares, apressados, que não olham mais no olhar dos outros, e quando olham não têm paciência, já estão de uma maneira tão agressiva que as pessoas estão evitando ter proximidade com os outros. Esse olhar orgulhoso te distancia de pessoas, porque uma pessoa orgulhosa é centralizada em si, né? Ela só olha os outros assim com desprezo. Como se aquela pessoa não fosse boa o suficiente, não fosse, em alguns aspectos, até nessa questão, vamos dar um exemplo trabalhista, né? Não fosse capaz de estar, por exemplo, numa posição em uma empresa e se fosse sempre ficar naquela posição. Essa é uma outra posição, digamos, na concepção de uma pessoa orgulhosa, é inferior. Porque se você não está em um patamar alto, você não é ninguém numa sociedade tão capitalista como a nossa, não é mesmo? Em que ter é mais compreensível do que ser. As pessoas têm com uma falsa ilusão de que são alguma coisa. E o nosso caráter vale muito mais do que muitas posses. Que possamos refletir no nosso olhar, na nossa concepção, de como nós estamos olhando as pessoas. E esse olhar renovador, de compaixão, de empatia, nós só temos mediante pedirmos ao Senhor. E é o Espírito Santo que nós temos que pedir. Porque um dos frutos do Espírito Santo é amor, longanimidade, benignidade, que é basicamente compaixão com o outro. Então, tudo que há de bom em nós provém do Senhor. Nós necessitamos dele. Vamos pedir? Para que o Senhor mude o nosso olhar, para que tenhamos um olhar mais de compaixão, menos de julgamento e mais de compreensão, de amor. Vamos orar. Santo, 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 grandioso Deus, soberano Pai, que olha as situações do mundo inteiro, olha para nós com amor, compreensão e compaixão todas as vezes que erramos. Mas, Senhor, nós temos a tendência de olhar para os outros já julgando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e purifique os nossos olhos com teu sangue, Senhor Jesus, para que possamos ter uma renovação e assim possamos olhar como o Senhor olharia para aquela situação, com amor, misericórdia e compaixão, com um olhar não de superioridade nem de orgulho, mas de amor. Um olhar que penetra a alma e a pessoa se sente confiante e muitas vezes até abrir o coração de um sofrimento tão grande que está passando,
e você olhou com aquele olhar de amor e você mudou o dia das pessoas. Senhor, estamos tão apressados em busca de ter, estamos esquecendo de ser pessoas que amam, que se importam com as pessoas. As pessoas estão agressivas, estão estressadas, estão, Senhor Deus, correndo de um lado para o outro, tentando conquistar algo e ao mesmo tempo com o coração e o olhar tão aflito e sem paz. Aonde, Senhor Deus, encontraremos a verdadeira paz se não em Ti, Senhor, se não termos a Ti em nós. Revista no Senhor Deus de um olhar de Cristo, em nome de Jesus. Amém.